Boa tarde, meus irmãos. Boa noite para todos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica à vontade no nosso meio. Que Deus abençoe a cada um aqui presente. E aqueles que não puderam vir, família, que Deus também te abençoe em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que se colocando de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para nós começar em nome de Jesus. Vou pedir para o nosso irmão Alberto para fazer uma oração para nós começar o culto em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor como tua igreja, aqui reunido também aqueles que nos acompanham de suas casas, Pai. Que o Senhor nessa noite possa, Pai, ser bem-vindo nesse lugar, nos lares que estão acompanhando. Que o Senhor possa se agradar do louvor que iremos entoar, do coração que iremos apresentar diante do Senhor. Que nós possamos, Pai, nessa noite apresentarmos ao Senhor uma adoração sincera, digna da tua aceitação, Pai. Que o Senhor possa falar conosco e conduzir esse culto que é para a glória do teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor venha sondar os nossos corações, Pai, tratar a nossa alma, tratar as nossas vidas, Pai, e que possamos, Pai, contemplar a majestade do Senhor por meio da Tua palavra, da Tua presença, e que juntos, Pai, possamos enfrentar esses dias difíceis, Pai, e sairmos fortalecidos, amadurecidos por meio do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa operar em cada um de nós de acordo com a Tua vontade, e que cada canção, cada palavra, cada intenção sejam únicas e somente para a glória do Teu nome, Pai. Te agradecemos pela essa oportunidade de estarmos reunidos para Te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Peço irmão que esteja abrindo as suas Bíblias. Glória a Deus, estamos aqui hoje na casa do Senhor, né? Às vezes nós só sentimos falta quando nós perdemos, né? E ficamos tanto tempo fechados a igreja, e hoje você vê a igreja aberta, né? Tantas outras, né? Aí você vê a falta que faz você estar na igreja. Às vezes nós pensamos que, mas Deus você pode adorar em casa, pode servir em casa, mas a igreja faz a comunhão. Os irmãos, de você ver os irmãos, de conversar, isso faz falta no nosso coração. E eu sempre falei isso com a minha esposa e outras pessoas também que nós visitamos às vezes nessa epidemia também. E como é bom de ver o irmão conversar, matar a saudade, às vezes até abraçar. Glória a Deus por isso, irmão. Peço, irmão, esteja abrindo sua Bíblia em Salmo 121. Justificando aí a ausência do pastor Carlos, ele viajou, foi resolver uma situação da família dele lá, do irmão. E hoje o pastor João vai trazer a palavra, lá pastor lá do Caçador. Seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Sua esposa, o irmão também, em nome de Jesus, conhecido como Goiaba. Amém, irmã Creuza. Deus tenha abençoado a vida de vocês. A palavra diz assim: o Senhor: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirás aqueles que te guardam. É certo que não dormirás neste dormir. Aguarda, Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, de agora e para sempre. Amém, irmão? Pode sentar. Glória a Deus, irmão. Só vou deixar aqui o primeiro e o segundo versículo para os irmãos meditar em casa. Diz assim: eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós temos que dar glória a Deus por isso, irmão. Nosso socorro vem do Senhor. E às vezes as pessoas confiam em tantas coisas, e nós confiamos no nosso Senhor, que é vivo e reina sobre nossas vidas. Que às vezes nós pensamos que às vezes as pessoas têm dinheiro, às vezes têm uma vida boa, têm condição boa, e não tem a segurança, não tem a segurança de ter. E na hora da angústia, na hora do sofrimento, às vezes na hora da doença, fica desesperado. Mas glória a Deus por isso que nós temos nosso Deus, que podemos confiar na dificuldade, nos problemas que estiver, porque o Senhor falou isso
na sua passagem aqui na terra. Nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por isso, às vezes, nós passamos tantas dificuldades, e às vezes nós pensamos, poxa, é fácil falar quando você não está num problema. Mas é assim o Senhor fala, tem que confiar nele, fechar o olho e confiar no Senhor. O que ele fazer é permissão dele. Eu vou dar a oportunidade para o Ministério do Louvor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Você fique à vontade, se já ficar de pé, sentado, mas que você possa colocar teu coração diante do Senhor, em adoração sincera. O Senhor não espera de nós muita coisa, Ele espera sinceridade. Então, se teu coração está triste, deixa o Senhor operar nele. Se ele está alegre, deixa essa alegria sair em forma de louvor. Só não deixe que nada te impeça de se colocar diante do teu Deus, amém? Vamos declarar então: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados por tua glória, Pai, e sobre nós essa noite. Igual, não há nada melhor ao que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser iluminados, Jesus. Queremos experimentar quão real é a tua presença sobre cada um de nós, sobre a tua igreja. Queremos mais, muito mais, muito mais.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença. Vamos declarar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser inundados por tua glória, Jesus. Quero convidar alguém a se colocar de pé agora. Você que trouxe a sua oferta, você pode trazer, depositar diante do Senhor. Vamos declarar que nós queremos ir além, um relacionamento cada vez mais profundo diante do Senhor. Senhor, Senhor, tu
Leva-me além, leva-me além. Eu quero ir, leva-me além, mais profundo, sim, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, ao nível de intimidade mais profundo, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Leva-me além, que as nossas vidas sejam cheias, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-nos além, Senhor, não apenas nessa noite, mas no nosso dia a dia, que nós possamos caminhar cada vez mais profundamente contigo, cada vez mais intimidade. Por isso pedimos nessa noite, leva-nos, Pai, até o lugar onde nada deste mundo pode nos separar do Senhor. E esse lugar é a tua presença. Por isso pedimos, Santo Espírito, conduza os nossos passos, conduza a nossa vida, até que se ache em nós somente a Ti e a Tua presença. Queremos estar juntinho de Ti, Senhor. Cante isso comigo nessa noite, meu amado. Queremos estar neste lugar contigo, Jesus. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar, Jesus, nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus.
onde estamos guardados da corrupção do mundo, do pecado. Precisamos estar pertinho de Ti. Tu és a nossa fonte de vida, Senhor. Eu quero estar assim, nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar, eu quero estar nesse lugar, nesse lugar onde o mundo não me atrai, onde o mundo não me atrai, paixões não me seduzam. Em Tua presença, em Tua presença, Senhor Jesus, sim, em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor. Nosso anseio é permanecer em Ti, em Teu amor, em Tua palavra, em Tua presença, Senhor. Por isso pedimos nessa noite, fala conosco, Pai. Trata o nosso coração mais uma vez. Renova o nosso ânimo em Tua presença, Pai. Para que a cada dia possamos ser cada vez mais achados em Ti. E que ao olhar para nós, as pessoas vejam cada vez mais a Ti, a Tua presença, a Tua glória. Transforma-nos, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu querido. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava cantando esse louvor, eu lembrei daquela passagem quando Jesus estava pregando e as pessoas estavam indo embora. Aí Jesus falou para o seu discípulo: vão com eles não? Aí falou assim: só o Senhor tem a boa palavra de vida. E é verdade nessa vida, irmão. Só o Senhor que tem a boa palavra de vida. Eu peço, irmão, esteja se colocando em pé. Eu vou chamar os
Cadê o Sérgio? Tá indo? Não. Eu vou chamar a Sandra Bré para vir aqui na frente, para orar pelas ofertas. Amém? Pai, nós te louvamos e bendizemos nesta noite, Senhor, porque Tu preparaste, Senhor, esta noite para nós te adorarmos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa dádiva que o Senhor tem nos concedido, que é a vida e a graça da salvação, Senhor. Muito obrigada. Rendemos graça, Senhor, por esses dízimos e ofertas que foram entregues ao Teu altar nesta noite. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que venha prosperar e nunca deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia. O Senhor também tenha compaixão daqueles que não puderam trazer. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e venha abrir as portas para que também eles possam, juntamente com os demais, ofertar no Teu altar, para que a Tua obra, Pai, seja realizada, Senhor, neste mundo. Nós abençoamos, Senhor, essas ofertas, esses dízimos e cada irmão que adentrou esta porta nesta noite para Te adorar. Te apresentamos o Teu servo que trará a palavra nesta noite. Que o Senhor faça ele boca de Deus, Senhor, para nós. Que o Senhor prepare cada coração, cada mente, abrindo o nosso entendimento para compreender, Senhor, a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Te rendemos graça, Senhor, nesta noite, por todas as dádivas, assim, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Vou chamar a esposa do pastor João vir aqui, o irmão Goiaba também vai vir aqui, vou pedir para o irmão orar aqui, em nome de Jesus. Vem cá, Eliette, por favor. Vem cá, Eliane, comigo, ora aqui. Você? Vem cá, com vergonha de mim. Vou botar a máscara, peraí. Que a irmã esteja orando pelo pastor, pela sua esposa, seu amigo fiel, o Goiaba, que Deus esteja abençoando. Se o irmão quiser um dia lá no Caçador, é só falar comigo. Se eu tiver de folga, nós vamos para lá. Lá tem almoço e depois tem um safari que você tem que andar muito tempo para desgastar a comida. Vai ser bem recebido lá, os irmãos lá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais essa noite em Sua presença, Senhor. Venho te agradecer por o Senhor está nos dando o dom da vida, Senhor, com tanta gente morrendo, com tanta gente doente. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Abençoe o Senhor, o pregador dessa noite, Senhor, que venha o Senhor falar através dele para os nossos corações, que venha nos acalmar e nos trazer promessa de vida eterna que só a Sua palavra tem. Obrigada, Senhor, por tudo que tem nos feito. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Graça e paz a todos. Amém. Queridos irmãos, é um prazer retornar a esta casa, a este lugar, com muita alegria e rever alguns irmãos, especialmente, irmão Márcio, e também a filha dele está ali, e algumas pessoas que se dispuseram a subir a serra, e lá compartilharmos alguns momentos, entre tantas coisas, algumas visitações, e alguns outros irmãos que conhecemos, de outras vezes, que estivemos aqui. Então Deus seja louvado na vida de cada irmão, desta igreja, dessa agência evangelizadora plantada pelo Senhor neste lugar. Nosso irmão Carlos, estamos cientes, nos pediu com muito carinho que se pudéssemos estar aqui para sermos edificados, por esta igreja e também compartilharmos na edificação dos nossos irmãos. Então é uma alegria, de estarmos passando esse momento junto. Já cantamos louvores e já oramos, ao Senhor, e agora vamos ler uma porção da palavra de Deus para a nossa reflexão, para nós pensarmos um pouco na nossa vida, da maneira como estamos vivendo a igreja do Senhor, e nós que conhecemos ao Senhor, nessa passagem, algumas vontades do Senhor para a nossa vida, elas são manifestas. Um texto bastante conhecido dos nossos irmãos, e eu gostaria de convidá-los a ficar de pé, se você puder. Depois prometo que você ficará alguns minutos aí sentado.
Compartilhei, há poucos dias lá em Caçador esse texto em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 31 a 35, tá bom? 31 a 35, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 31 a 35. Obrigado, meu irmão. Abençoe. Vamos ler. E entretanto os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Sentados, irmão, por favor. Passagem bem conhecida da mulher samaritana, aquele encontro que o Senhor Jesus teve com ela junto ao poço de Jacó. E quando nós iniciamos, quando fazemos a leitura, a partir do versículo, que fala da ida do Senhor Jesus Cristo para passar naquelas terras, o Senhor Jesus Cristo estava se deslocando, de Jerusalém, indo para a Judéia. Então, ou seja, ele estava na Judéia, queria se deslocar para a Galileia. E aí no versículo seguinte, que é o versículo 4, ele vai dizer assim: era necessário que ele passasse por Samaria. E era-lhe necessário. Havia uma grande rivalidade, e nós que conhecemos já as Escrituras, nós conhecemos a história do porquê do samaritano, como surgiu. Os samaritanos eram judeus mestiços, e a rivalidade era por causa da mistura e por causa da idolatria que a tribo do norte abraçara. Isso começou desde a divisão, desde quando o reino de Israel, que era apenas uma nação, foi rasgado em 2 partes. 10 ficaram para o norte e 2 tribos ficaram para o sul. E ali o povo caminhou para o outro lado. E também na época em que houve a invasão de Samaria pelos sírios, houve uma mistura de povos. Já os judeus que foram levados pela Babilônia, eles conservaram-se tanto na prática da leitura lá na Babilônia, onde possivelmente surgiram as sinagogas, e manteram a leitura da Torá, a lei de Moisés. O culto passou a existir em pequenas comunidades, em sinagogas, e também evitaram os casamentos mistos e manteram-se fiel ao Senhor. O povo fora curado de muitas coisas no exílio do Babilônia, mas quando retornaram, essa é uma parte dos povos, de povos eu digo porque eram 12 tribos, parte deles
permaneceu em Samaria, e devido à sua mistura e outras coisas mais nesse inteirinho aconteceram, de forma que os judeus não se davam com os samaritanos. É onde o Senhor Jesus Cristo vai provar, mostrando a rivalidade deles e a falta de amor que eles tinham para com Deus, quando eles não socorriam, né, os seus meio-irmãos, podemos assim colocar, porque eram os judeus mestiços. E ele conta a parábola do bom samaritano, e a gente vê que nessa parábola é o samaritano quem vai socorrer, né? Aquele homem caído, mas os judeus em si não tinham nenhum amor para com o outro que não fosse da sua própria árvore genealógica. Bem, era necessário que o Senhor passasse para lá. Havia outras possibilidades? É claro que havia, mas da Judeia para a Galileia, para não passar na cidade de Samaria, por essa cidade, se faria necessário dar uma volta muito longa. E com certeza muitos dos judeus faziam essa viagem, né, empreendiam muito dos seus esforços e do seu tempo para chegar do outro lado sem passar pela cidade de Samaria. Mas o texto diz que Jesus, né, estava decidido, era necessário porque o Senhor Jesus não considerava nenhum ser humano como seu inimigo. Era necessário porque o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele sabia que naquela hora, em um dado momento daquele dia, ele encontraria com uma mulher que era uma mulher não bem vista, possivelmente por aquela cidade, especialmente pelas mulheres, devido ao seu estilo de vida, e que ela estaria naquele momento junto ao poço, né, de Jacó. Então é necessário porque o Senhor Jesus Cristo veio cumprir a vontade do Pai. É necessário porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então logo, todos aqueles que de fato no coração buscam adorar a Deus, mas no entanto pela falta do seu conhecimento estão tateando, então o Senhor, conhecendo, o Senhor proverá alguma maneira de que alguém seja encontrado por aquela pessoa para que lhes fale palavra de salvação. Foi assim que aconteceu na vida de Cornélio. Embora sendo um gentio, o texto nos afirma que Deus estava recebendo as suas esmolas, recebendo as suas orações, porém não ouvir até então palavras de salvação. Então é o Espírito Santo, né, que vai em revelação, que vai preparar aquela visão, e Deus vai falar para Pedro e enviá-lo à casa de Cornélio. Então quando tem alguma pessoa em algum lugar, não importando este lugar, mas que deseja e que tem sede de Deus e que busca saciar essa sede, então de alguma maneira Deus usará um dos seus meios, um dos teus filhos, quaisquer que seja a maneira, mas aquela pessoa jamais deixará de ser encontrada. É assim que muitas pessoas, com certeza elas são encontradas em lugares que você nem eu teríamos coragem de ir, porque nós somos crentes demais para nos deslocar, sairmos das nossas casas e pisar em determinados lugares, em determinados horários, porque sofreríamos alguma censura, ou porque nós censuramos demais as pessoas que ali frequentam. Mas mesmo assim, o Senhor tem provido os seus filhos e de alguma maneira usado os seus métodos para que a mensagem de salvação alcance pessoas. É necessário que esses encontros se realizem, aconteça na vida de pessoas, para que elas tenham uma oportunidade de receber a graça de Deus. Então era necessário que o Senhor passasse por Samaria. Ele, embora tivesse uma outra opção.
E essa história nós já a conhecemos. É uma mulher que ao meio-dia ela vai buscar água. E isso significa duas coisas: ela se julga melhor demais, ela é melhor entre as mulheres, e por isso ela não quer andar com as mulheres, porque o horário de buscar água era na parte da manhã. Ou ela é uma mulher que sofria alguma discriminação por causa dos relacionamentos sucessivos que até então ela tivera. E eu estou mais para a segunda opção. Então é nesse horário, horário de meio-dia, o sol escaldante, que o Senhor Jesus Cristo chega, com os pés sujos, após caminhar muito, e ele senta à beira do poço e pede água àquela mulher. E inicia um diálogo. E nós sabemos que nesse diálogo o Senhor Jesus Cristo, se tu conhecer quem te pede água. Então é Ele que quer te dar a água da fonte desta vida. E a mulher estava pensando com aquela lógica, nas categorias de coisas materiais, palpáveis, e quem sabe, poupar os seus esforços de idas e vindas em sol escaldante, para retirar a água do poço. Ele diz: olha, então eu quero receber, e assim pouparei os meus esforços, a minha energia, ganharei com certeza muito tempo. É a partir daí, quando Deus em Cristo começa a revelar a sua vida, em que ela anteriormente o chama de Senhor, e depois começa agora a chamá-lo de profeta, e no decorrer do diálogo, e quando a palavra vai aprofundando mais o seu ser, agora ela diz assim: ora, eu sei que tu és o Messias que haveria de vir. Perceba, era uma mulher samaritana, embora estando lá em Gerezim, Samaria, no meio de uma nação idólatra, mas ela conhece a esperança, a promessa de Deus vinda ao mundo, para trazer libertação ao povo de Israel. Eu sei, tu és o Cristo. Então começa com o Senhor, agora tu és profeta, agora tu és o Messias. E finalmente, quando aqueles homens, convidados pela mulher, eles ouvem palavras de salvação, quando eles estão agora frente a frente com a verdade, eles olham para a mulher e dizem: olha, não é mais agora pelo que tu falas, mas é pelo que nós vemos e ouvimos, e sabemos que Ele agora é o Salvador de todo mundo. Então a revelação de Deus, ela é crescente, até que a luz do Evangelho chega à mulher e chega àqueles homens. E um outro fato, agora muito interessante, é a preocupação dos discípulos. Quando os discípulos chegam àquele lugar, eles saem, o texto diz, para ir à cidade de Sicar. E a cidade de Sicar é uma cidade lá de Samaria. A preocupação dos discípulos, se dependesse deles, era contornar, não passar por Samaria. E se dependesse de algum discípulo de Jesus, era não falar com o samaritano. Mas quando dá fome, quando a fome bate a porta, eles estão dispostos a ir na cidade de Sicar e comprar alimento. Então o samaritano, relacionamento com ele, nem pensar. Conviver com essa gente, não, jamais. São os nossos inimigos. Mas agora, se eles têm padaria e se eles têm pães, nós vamos lá buscar. Os pães deles servem para nós. E eu penso que muitas vezes o meu comportamento, e quem sabe de alguns aqui, não é tão diferente assim. De repente o seu Joaquim, a dona Maria do nosso, são pessoas tão legais para nós nos relacionarmos. São pessoas que têm algum comportamento até um pouco assim, que gera uma certa censura, ou eles servem, né, faz algumas coisas assim religiosas que é medo. Mas é lá na mercearia do seu Joaquim, na dona Maria, que a gente compra as coisas. É lá que a gente busca, né, algo que vai satisfazer a nossa necessidade do dia a dia.
Às vezes também nós nos comportamos dessa maneira. Havia uma preocupação dos discípulos naquele momento, que já estava na hora de buscar alimentação. E eles foram a uma cidade, e é nesse interior Jesus Cristo com aquela mulher. É aonde nós lemos, quando os discípulos chegam, eles chegam perto de Jesus e dizem: olha, mestre, come. Come. Já está na hora. Versículo 31. Come, mestre. Porém, eles lhe dizem: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos ficam um pouco, atônitos, e eles perguntam assim, pensam consigo mesmo, dizem um para com os outros, versículo 33. Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Será que enquanto nós fomos lá, outros veio aqui e trouxe alguma coisa para o mestre? A prioridade do Senhor Jesus Cristo era cumprir a missão do Pai. A prioridade dos discípulos era resolver o seu problema. Qual era o problema deles? Saciar, buscar alimento. A hora da sua refeição, neste momento, era mais importante para eles. Então, quais têm sido as nossas prioridades? A prioridade dos discípulos é que quando chega a hora de comer, e há quem diga, nós que temos família, às vezes uns são mais exaltados na hora da fome, Eu conheço alguém assim lá em Caçador, quando dá a fome, diz, fica até meio tonto, não aguento, só fala em comida. E na nossa casa, às vezes, tem sempre alguém que não consegue segurar, está chegando a hora do alimento, e a prioridade do discípulo é buscar alimento. Quais têm sido as nossas prioridades? A prioridade do Senhor Jesus Cristo é compartilhar as boas novas. Ele veio pregar o ano aceitável do Senhor, veio trazer boas novas aos povos, ele veio dar vista aos cegos, ele veio trazer libertação aos cativos. Ele tinha uma missão a cumprir, e a missão de Jesus estava acima das suas prioridades, que ele, como ser humano, assim como eu e você, também o tinha, no sentido de vontade de comer, vontade de beber, vontade de dormir, de descansar, relaxar e tantas outras coisas. Então, quais têm sido as nossas prioridades? Na maioria das vezes, as nossas prioridades têm sido conosco. Os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos pessoais. Aonde nós empregamos a maior parte do nosso tempo e da nossa energia. Na maioria das vezes, é conosco mesmo, é com a nossa família. E falamos que isso são prioridades. E não deixa de ser uma certa importância. Essas coisas necessariamente, elas não são um pecado contra Deus. Mas a maior parte delas não são essenciais em relação à nossa vida com Deus. Então os discípulos foram buscar alimento, essa é a prioridade. E Jesus disse: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Eu tenho uma comida para comer, eu me alimento de algo que vocês não conhecem. Não conhecem porque vocês têm olhado somente para si. Não conhecem porque vocês conhecem apenas as suas necessidades. Não conhecem porque vocês têm olhos somente para vocês. Perceba que logo mais abaixo ele vai dizer: olha, vocês têm que levantar o quê? Os olhos. Vocês apenas enxergam vocês.
E aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer: vocês trabalham por coisas que satisfazem, na maioria das vezes, apenas os vossos ventres. Em João capítulo 6, versículo 27 e 28, após o Senhor Jesus Cristo anteriormente ter saciado já uma multidão só de homens, contavam quase 5.000, fora mulheres e crianças, o povo que agora ouviu atravessar aquele lago de Genezaré, o lago da Galileia, é o mesmo lago, eles correm atrás do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte eles vão atrás, um vão de barco e outro, cada um dá o seu jeito, mas de qualquer maneira vão atrás do mestre. E quando chega junto a ele, ele diz: olha, eu sei por que vocês estão aqui, eu sei por que vocês dedicaram, empreenderam energia, gastaram o tempo de vocês, correram um risco aí de vir uma tempestade e quem sabe naufragar alguns dos barquinhos de vocês. Esse trabalho todo é apenas pela comida que perece. Então ele dá um conselho, ele diz: olha, vocês não devem trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que subsiste. É para isso vocês devem investir o vosso tempo. Nisso vocês deveriam confiar, entregar o melhor do seu talento, da sua vida. Não trabalhem pela comida que perece, mas para aquela que subsiste. Então esse era o trabalho dos discípulos, essa era a ocupação daquele momento, era a preocupação do que vamos comer, quando vamos comer, da onde virá o nosso alimento. Então qual é a comida que Jesus oferece àqueles que estavam atrás dele, atrás de pão? Ele vai dizer: olha, Moisés, os vossos pais comeram o pão lá nos dias de Moisés, mas todos eles morreram. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem de mim come jamais terá fome. Então Jesus se apresenta como verdadeiro alimento que dá sustância para todo ser humano. Porque a comida que nós comemos, todas as provisões ao nosso favor, são coisas perecíveis. Tudo que nós fazemos, precisamos refazer no dia seguinte. Se nós nos alimentamos hoje, nos alimentaremos logo mais à noite ou amanhã novamente. E o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo: não coloque isso em primeiro lugar, não ocupe todo o vosso tempo, todo o seu trabalho, não empregue todos os seus dons por causa destas coisas. Então, quando Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, em João capítulo 6, os discípulos começaram a dispersar, os discípulos, uma multidão, começaram a dispersar quanto aos discípulos, e Jesus fala com ele: olha, se vocês também desejarem, fiquem à vontade. Então, o que Jesus nos oferece, o que Ele quer que nós comamos, é dele, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos lá. Quanto à missão da igreja, eu gostaria de falar, versículo 30 e 33, 34. Então Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui nós temos a missão da igreja. O Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Pai, Ele não veio para fazer a sua vontade.
Ele deixa bem claro: eu fui enviado para fazer a vontade do meu Pai. E a obra também que ele realizava não era a obra que ele queria, era a obra do Pai. E nós precisamos, aprender, cumprir a missão de Deus. Então, de que maneira podemos fazer a missão de Deus? Da maneira de Deus, do jeito de Deus, no tempo